Salve, salve, meu aluno, minha aluna de todo o Brasil, professor Adeildo Júnior, com mais uma questão para você aprender. Essa questão foi postada no meu perfil lá no Instagram. Aproveito para pedir que você me siga no meu perfil. Há o link aqui em cima do vídeo, na barrinha do meu canal, que dá diretamente acesso ao meu Instagram. Toda semana tem questão postada lá. Tem dica de redação, tem dica de gramática, tem lives comigo e com colegas meus sobre assuntos relacionados à sua prova, ao seu concurso, ao seu vestibular, ao seu Enem. Então, vai lá e me segue. Agora, vamos à questão. O imóvel tinha sido colocado à venda no mês passado. Transpondo-se o período acima para a voz ativa, teríamos: colocaram o imóvel à venda no mês passado. Galera, muito cuidado com esse tipo de questão. Porque a transposição de voz ativa para passiva e vice-versa requer alguns cuidados. Vamos, por exemplo, começar analisando a segunda estrutura, que está na voz ativa. Observe, colocaram o imóvel à venda no mês passado. Quando o sujeito é indeterminado na voz ativa, quando passamos para a voz passiva, a nova frase não vai ter agente da passiva, é natural. Não havia sujeito determinado, não haverá agente da passiva também determinado. Agora, olha o detalhe qual é. Na estrutura da frase em voz ativa, colocaram o imóvel, eu tenho um verbo simples. Um verbo simples. Então, eu vou transformar esse verbo simples numa locução verbal. E essa locução verbal vai ter dois verbos. O verbo auxiliar, ser, ou estar, nesse caso, o verbo ser, mas o verbo principal. Então, transpondo essa frase especificamente para a voz passiva, teremos o seguinte: ó. O imóvel foi colocado, dois verbos, foi auxiliar colocado principal, à venda no mês passado. Então, essa frase na voz passiva não é a frase que foi colocada primeiramente. Observe a frase que foi colocada primeiramente. O imóvel tinha sido colocado à venda no mês passado. Tinha sido colocado. Nós temos agora uma voz passiva, mas não com o verbo no tempo simples. O verbo está no tempo composto, galera. Lembre que o tempo composto é formado pelos verbos auxiliares ter ou haver, mais particípio. Então, vamos aqui observar um detalhe. Vamos transpor a frase original para a voz ativa corretamente. Se você tem três verbos na locução verbal, na voz passiva, na voz ativa, esses três vão se transformar em dois. Veja, colocaram, aliás, perdão, tinham colocado o imóvel à venda no mês passado. Tinham colocado, olha aí o tempo composto. Então, quando eu transfiro o tempo composto da ativa para a passiva, de dois verbos da locução, eu vou passar a ter três, porque eu vou ter que adicionar o verbo auxiliar da voz passiva. Então fica aí a dica para você. Na voz passiva, tem três verbos na locução, você vai tirar o verbo auxiliar de voz passiva. Na ativa vão sobrar dois do tempo composto. Se tem dois verbos na voz passiva, quando você passa para ativa, vai sair o auxiliar da passiva. Então, na ativa, só vai ficar um verbo. Fique ligado nisso daí, que você nunca mais erra esse tipo de questão. Se você ficar com alguma dúvida, coloque aqui no comentário do vídeo que a gente entra em contato e resolve o seu problema. E também quero convidar você a estar comigo aqui no meu canal e não perder nenhum vídeo, nem de questões, nem de dicas e nenhum curso gratuito que eu posto aqui no meu canal também, beleza? Inclusive, eu quero que você se inscreva no canal,
Ative os sininhos aí para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E, finalizando a questão, ora, errada a resposta. Beleza? Aquele abraço e até a próxima questão.